Olá, tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo bem. Eu sou João Cláudio Rufino, professor na Faculdade de Teologia e idealizador do Bíblia Play, uma escola de estudos bíblicos online. Seja muito bem-vindo a este canal que tem como objetivo apresentar de maneira profunda o texto bíblico. E se você está em busca de informação bíblica, contexto cultural, histórico, línguas originais, se você busca tudo isso, você está no lugar certo, beleza? Então vamos lá. O texto que a gente vai estudar no dia de hoje é o texto do Evangelho de João, capítulo 21, versículos de 1 a 14. João, pessoal, encerra o seu evangelho com um epílogo, justamente no qual Jesus aparece mais uma vez aos seus discípulos e nesse momento agora, na Galileia, oferece a eles encorajamento, encarrega Pedro de ajudar os seus seguidores, o seu rebanho e assim por diante, tá bom? Olha só, o texto, então, é espetacular. Nós estudaremos de forma profunda o que ele tem a dizer, mas antes da gente estudar com detalhes essa perícope, quero já te pedir o seguinte, que você possa curtir, compartilhar, comentar aqui embaixo. Por quê? Porque isso ajuda a levar a palavra de Deus para o mundo todo, beleza? Então eu conto com você. Além disso, não se esqueça de checar a sua inscrição aqui no canal. E se você não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Vamos à leitura desse texto. Depois disso, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu. Atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Foi esta a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos seus discípulos. Bom, pessoal, aqui nós então damos início ao nosso comentário dessa perícope. Vamos lá. Uma coisa fundamental aqui, antes de qualquer coisa, é o seguinte: é preciso dizer que alguns estudiosos modernos afirmaram
justamente que esse texto do capítulo 21 do Evangelho de João não fazia parte do texto original do Evangelho de João. Entre outras coisas, porque ele parece anticlimático, ele não se encaixa muito, segundo estes autores, dentro do fluxo narrativo que está presente aqui no texto. Note justamente o seguinte, que esse relato ele vai justamente aparecer depois das aparições de Jesus ressuscitado narradas no capítulo anterior. Desse modo, gente, surge um problema. Por exemplo, como é possível que os discípulos, mesmo depois daquilo que ocorreu no capítulo 20, versículos 19 a 23, ou seja, a aparição do ressuscitado para eles pudessem agora se dedicar de modo tão fácil assim a esse retorno até prosaico à sua atividade cotidiana. Eles voltaram a pescar. Quando a gente pesquisa os diversos autores que trabalham o Evangelho de João, as especulações são muitas nesse sentido. E as soluções que eles vão apresentar para essa questão vão variar em torno de diversas especulações. Uns vão afirmar que isso tinha a ver com o estado mental dos discípulos pós a Páscoa. Outros ainda vão falar que esse texto quer ainda trazer a ideia de uma liderança simbólica da pessoa de Pedro, né, na missão de ser pescador de pessoas. Então, quando ele diz vou pescar, teria esse sentido. Outros autores ainda vão falar que no Evangelho de João há uma espécie de desorientação, não é, daquilo que os discípulos deveriam fazer pós-ressurreição, já que dentro dos sinóticos existe o id, não é? A pregar o Evangelho e assim por diante, e o Evangelho de João talvez não tenha isso tão claro. E outros ainda vão dizer que isso pode ter sido uma apostasia, um abandono à fé. Fato é que a gente não tem uma resposta plausível para tudo isso. O fato que também a gente pode destacar diz respeito ao seguinte: esse texto pode ter sido uma inserção posterior ao Evangelho. Isso muitos biblistas acreditam. De qualquer modo, a gente lê a narrativa como um todo e agora mergulha naquilo que ela tem a dizer. Há uma introdução à narrativa no capítulo 21, no versículo 1. E lá é dito que depois disso, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. Ora, vamos lá. Esse depois disso, pessoal, é uma expressão utilizada por João em momentos importantes por duas vezes, no capítulo 5, versículo 1, e no capítulo 6, também no versículo 1. E neste caso aqui, faz justamente uma ligação com o que foi narrado anteriormente, ou seja, a aparição de Jesus aos discípulos lá no cenáculo. Justamente no capítulo 20, versículos 21 a 23, depois 24 a 25, e ainda aquela outra aparição 8 dias depois, novamente, no momento, não é, que a gente se lembra, justamente porque está muito presente na nossa cultura de fé, que é aquele evento de Tomé que ele está descrente, ele toca, não é, as chagas do mestre, tá bom? Então, depois de ter narrado essas aparições, então vem nesse momento o texto trazendo a continuidade. Agora, com a festa das semanas, que durava uma semana, ou melhor, dos pães ázimos, tá bom? Os discípulos possivelmente já tinham abandonado a região de Jerusalém e retornado à Galileia aqui, tá? E o texto é muito interessante, porque o texto vai justamente marcar o local. Eles estavam no mar de Tiberíades, e mar de Tiberíades, pessoal, é justamente aquilo que a gente chama de mar da Galileia, que fica no norte do país, tá bom?
E aí o texto, depois de ter mostrado esse ambiente, vai dizer que Jesus apareceu, tá? E aí é muito interessante que o verbo aqui utilizado para o apareceu é o verbo phaneron, que inclusive tem muita ligação com o verbo, a palavra, ou melhor, em português, fenômeno, tá bom? E esse verbo phaneron, ele vai aparecer por 9 vezes dentro desse evangelho, pessoal. Exatamente, tá? 9 vezes. E ele ocorre 2 vezes justamente nesse versículo 14. Então parece que o autor quer justamente falar dessa manifestação do Senhor, não é? E aqui o verbo phaneron tem a ver com manifestar-se, tem a ver com algo que é visível, um fenômeno, beleza? Nesse sentido, então, esse verbo vai ter a conotação geral da emergência da obscuridade, tá? E para João, esse verbo vai envolver justamente uma revelação concreta do céu na terra. Então aqui é isso que está acontecendo. O próprio Jesus é essa revelação. E aí quem estava presente? Diz o texto, estavam juntos lá Simão Pedro. Pedro é citado em primeiro lugar. Muitas vezes isso vai ocorrer dentro dos 4 evangelhos. E diz então o texto que Simão estava. E aí vale lembrar que Simão é aquele, não é, justamente que havia negado Jesus 3 vezes. Tá bom? Esse dado é bastante interessante. Chama a atenção. Por quê? Porque o segundo que vai aparecer é o Tomé, chamado Dídimo. Justamente aquele que tinha duvidado que Jesus estava ressuscitado, quando os outros disseram-lhe justamente que tinham visto o Mestre, no capítulo 20, versículo 24. Então nós temos 2 pessoas aqui que pisaram na bola, digamos assim. Depois vai aparecer Natanael, e aí vem a referência que ele era de Caná da Galileia. Vamos entender isso. Natanael, pessoal, ele aparece, se for esse o Natanael, lá no capítulo 1, versículo 49 do Evangelho de João, e ele reconhece Jesus como o rei de Israel, como Messias. Mas, inicialmente, ele duvidou da afirmação que Filipe fez de que o Messias tinha vindo de Nazaré, como diz o capítulo 1, versículo 45. Então, Natanael também, lá atrás no texto, pisou na bola. E ele é de onde? De Caná da Galileia, justamente o local onde Jesus realiza o seu primeiro sinal dentro do Evangelho de João, segundo o capítulo 2, a partir do versículo 1, tá bom? Aparecem também aqui os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos de Jesus. Vamos entender isso. Aqui há um detalhe interessante. Se a gente contabilizar, o número dos discípulos que agora estão nessa cena são 7. Exatamente. E o texto vai afirmar que esses 7 discípulos, eles estavam juntos. Homsan, homu é a expressão que está aparecendo dentro da língua grega. E há aqui, portanto, uma declaração de união no início da frase. E a lista desses 7 discípulos pode ser uma representação simbólica de que os discípulos continuam justamente, não é, o tema da criação de uma nova comunidade. Vale lembrar que no capítulo 19, versículos 25 a 27, há também a enumeração das pessoas que estavam presentes diante da cruz, apontando talvez aí para uma relação comunitária. Aí, gente, olha que coisa interessante. O texto vai apresentar que Simão disse que ia pescar. E aí Simão diz, vou pescar. Ele retoma a sua ocupação original. Já disse que a gente não tem aqui como, de alguma maneira, comprovar o que realmente isso significa. Há discussões a respeito disso. Mas fato é que Pedro era o líder
possivelmente de um grupo, não é, de pescadores. O Evangelho de Marcos fala isso, lá no capítulo 1, nos versículos 16 a 20. E aí o texto continua e diz que os outros decidiram ir com ele, mostrando essa liderança, talvez aqui. E aí o texto diz que eles não pescaram nada aquela noite inteira. Aqui há um detalhe. A noite, pessoal, era a hora preferida do dia para que os pescadores exercessem a pescaria. Isso é retomado lá em Lucas capítulo 5, versículo 5. Por quê? Os peixes capturados durante a noite, eles poderiam ser vendidos frescos pela manhã nos comércios, nas feiras, nas ruas das cidades ou vilarejos daquele lugar. E um outro detalhe é que, como a região é muito calor durante o dia, os peixes descem para o fundo do mar, fazendo com que fique mais difícil a pescaria durante o dia. Jesus então aparece. Jesus vai aparecer no versículo 4 e o texto vai dizer que já tinha amanhecido. Aqui, pessoal, fazer menção de que já tinha amanhecido liga esse episódio ao episódio da visita de Maria Madalena, ainda incrédula, à tumba que estava vazia, porque lá diz o texto no capítulo 20, no versículo 1, de que estava uma escuridão, porque era o início daquela manhã. E aí o texto continua dizendo que Jesus estava de pé na margem e os discípulos agora não reconheceram o mestre. Eles não sabiam que era Jesus. Só que eu queria que você imaginasse nesse momento a cena. Por quê? Porque aqui, pessoal, mais à frente vai ser dito que os discípulos estavam apenas a 100 metros da margem. Ora, o que está acontecendo aqui? Parece que se trata daquele motivo tradicional da ressurreição. Exatamente. Por quê? Porque é o não reconhecimento do ressuscitado por parte daqueles que o veem. Isso vai aparecer constantemente dentro do texto. Em Lucas, por exemplo, capítulo 24, versículos 13 a 35 e 36 a 38. Bem como também em João, capítulo 20, versículo 15. Aí eu já expliquei aqui em vídeos anteriores, essa semana todos os vídeos estão trabalhando os textos, não é, que falam do ressuscitado e o encontro dele com seus discípulos. Então eu expliquei por que possivelmente é que isso acontece. Vamos continuar. No versículo 5, Jesus então pergunta. E a pergunta de Jesus começa com a expressão moços. Não é? Em algumas Bíblias é assim que é a tradução moços, que em grego é paidia. E esse modo de chamar, pessoal, essa forma de discurso, ela não é encontrada em nenhum outro lugar do quarto evangelho. Ela vai ser encontrada apenas na primeira carta de João, no capítulo 2, dos versículos 14, 18 e capítulo 3, versículo 7. O que isso indica? O que essa forma de falar indica? Uma autoridade íntima. Porque paidia também pode ser traduzido como filhos, tá bom? Ou filhinhos, nesse sentido também. O que dá ideia justamente nesse sentido de uma autoridade íntima, tá bom? Vamos continuar. Jesus continua a pergunta. Tendes alguma coisa para comer? O Senhor pergunta. E os discípulos vão responder de pronto, não. Uma resposta seca. Uma resposta que evidencia que eles ainda não tinham conhecido ou reconhecido que era Jesus. E aí Jesus então, no versículo 6, dá uma ordem. Lancem a rede para o lado direito da barca e vocês vão achar. Aqui, a obediência dos discípulos e a abundância da pescaria vai aparecer. Diz o texto que eles lançaram a rede e eles não conseguiram puxá-la para fora por causa da tamanha quantidade de peixes. Agora, um detalhe interessante.
a tradição judaica vai reconhecer Deus como soberano sobre os peixes. No livro de Tobit, ou Tobias, no capítulo 6, versículos 2 a 5, isso vai ser mostrado. E isso, pessoal, sem dúvida, encorajou as orações de muitos pescadores ao longo da história do povo judeu, por exemplo. Tá bom? Outro detalhe aqui a respeito das redes é uma explicação cultural, não é, da época. As redes eram provavelmente feitas de uma corda tecida com substâncias, por exemplo, como linho, o cânhamo, não é? E pensa-se que essas redes tinham numa extremidade delas, não é, um local para que os homens pudessem puxar, e a outra extremidade mais larga, ela era afundada com pesos para debaixo da água. Tá bom? Então, imagina esse tipo de rede e eles pescando com esse tipo de rede aqui, tá? Nesse momento, depois que eles pegam uma abundância de peixes, o versículo 7 diz que o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro. Olha só, ele se reporta a Pedro aqui. Mais uma vez, não é Pedro mostrado dentro da dinâmica da liderança aqui. E aí fica a pergunta, quem é esse discípulo a quem Jesus amava? O que é muito interessante dizer, pessoal, é que o quarto evangelho nunca revela a identidade do discípulo amado. Exatamente, se você ler capítulo 1, versículo 35, capítulo 18, versículo 15, capítulo 18, versículo 16, capítulo 20, versículo 2, 3 e 8, não tem o nome desse discípulo, não aparece o nome desse discípulo, tá bom? Então esse é o detalhe interessante, qualquer dia eu faço um vídeo aqui para explanar isso para vocês. Ele vai exclamar, é o Senhor. E esse título, tá? Esse título serviu, pessoal, como a confissão ao Jesus ressuscitado dentro do Evangelho de João, capítulo 20, versículo 18, versículo 25 e versículo 28. Então ele crê, a exclamação dele demonstra a sua fé aqui. E nesse momento nós temos a reação de Pedro. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, ele vestiu a sua roupa, pois estava nu. Aqui é um detalhe, a passagem geralmente, não é, ela é traduzida dessa maneira, mas ela pode ser traduzida também assim. Pedro vestiu algumas roupas. E por quê? Porque não aparece no grego o artigo definido no acusativo. Então, umas roupas ou algumas roupas. E o termo roupas em grego aqui, tá? É um pouco difícil de pronunciar, mas é epediten. Epediten. Tá? Que significa justamente roupas exteriores. Roupas exteriores. Né? Roupas de cima. E aqui então, pessoal, a ideia seria que Pedro estivesse trabalhando com um pano na cintura, tá? Mas, por uma questão de modéstia e de reverência, ele veste as roupas exteriores, as roupas de cima, antes de nadar para encontrar Jesus. Por quê? A nudez total, ela de alguma forma ofende o senso moral judaico daquela época e até dos tempos atuais. E não se encaixaria também na imagem que aqui é criada do trabalho que ele estava realizando durante uma noite e geralmente noite fria. Então ele não estava nu, tá certo? Porque, inclusive, o termo gimnos, que é traduzido como nu, pode significar também, dependendo do contexto, estar levemente vestido. Tá bom? Existem autores que pensam justamente que Pedro estava usando o ependite. Ependite é esse tipo de veste, esse tipo de vestimenta, não é? Que
pode descrever justamente ele como levemente vestido. Essa é uma forma de compreender. Outra coisa interessante é que o verbo que vai aparecer aqui como vestir é o verbo diazoninai, tá? Que significa amarrar roupas em torno de si. Em torno de si. E esse verbo, ele é encontrado no Novo Testamento somente em João, nessa forma. Lucas vai utilizar com uma outra forma esse verbo, tá bom? Ligado a uma preposição, como é a forma como ele aparece na tradução grega do 70 a Septuaginta. Agora, uma possibilidade aqui pode ser lembrada quando se fala dessa nudez de Pedro. E aí é mais uma leitura alegórica do que propriamente uma leitura exegética mais contemporânea, que é justamente a lembrança da nudez de Adão e Eva no paraíso, depois do pecado. Então, nesse sentido, Pedro lembraria essa situação, não é? Diante do ressuscitado, a sua vergonha pelo erro que havia cometido. Agora, por que é um pouco difícil de crer que essa seja a melhor das explanações? Porque Pedro já havia, juntamente com os outros, se encontrado com Jesus antes. Aí fica a pergunta, tá bom? Será que essa forma de interpretar é a melhor? Bom, fica aí a questão. A exegese, ela não dá todas as respostas, ela investiga o texto, como nós estamos fazendo aqui. E o texto continua então, que ele se veste e se atira ao mar. Se atira ao mar. E aí vem a reação dos outros discípulos, porque eles vêm juntamente com a barca arrastando a rede cheia de peixes, não é? E o texto vai afirmar que eles não estavam longe da terra, somente a cerca de 100 metros. E aí o que os discípulos viram quando chegaram na terra? Eles viram as brasas, com peixe em cima, com o pão, e Jesus no versículo 10 então vai falar com eles, né? Dando a ordem, trazei aqui alguns peixes que vocês apanharam. Então, Simão Pedro subiu ao barco, arrastou a rede para a terra, e o texto vai dizer que ele conseguiu pegar, não é? Eles, ou melhor, conseguiram pegar 153 grandes peixes. E que a rede não se rompeu. Vamos lá. Existem várias tentativas para interpretar o número 153 simbolicamente. São Jerônimo, por exemplo, vai afirmar que os zoólogos antigos contavam que havia 153 tipos de peixes. Só que as cópias existentes de seus escritos não sustentam a sua hipótese, tá? Que pode ter sido inclusive a sua tentativa de explicar esse versículo. E quando a gente investiga os livros de zoólogos da época que falam das espécies dos peixes, etc., a gente, pessoal, acaba não encontrando esse número, tá bom? Então é uma inferência que é feita a partir de Jerônimo, mas não há uma comprovação que todos os zoólogos pensassem dessa forma, beleza? Há uma abordagem alegórica que foi proposta por Cirilo de Alexandria. Cirilo de Alexandria, ele vai pegar o número e vai dividi-lo em 153. E aí ele vai dizer em seu escrito, comentando esse texto, que 100 significa, não é, a plenitude dos gentios, dos povos pagãos. O 50 seria o remanescente de Israel. E o 3 representa a Santíssima Trindade. Bom, a gente sabe que é uma forma alegórica de interpretar o texto e que a gente não tem aqui base exegética contemporânea para poder afirmar isso. Agora, chama a atenção em um dos comentários de Santo Agostinho, que ele vai falar de forma muito sincera assim,
que esse número é um grande mistério, ou seja, não tem explicação para valer, tá bom? Agora, o que é provável é que ele simplesmente vai representar o número de peixes contados, porque os pescadores costumavam contar o número de peixes antes de vendê-los fresco lá no mercado. Isso era uma prática comum. Fica a pergunta se tem ou não tem um simbolismo, um significado. E aí o texto continua, o versículo 12, dizendo que os discípulos foram convidados por Jesus para comer, tomar uma refeição com eles. Agora, a reação dos discípulos aqui, ela é bastante interessante. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Ué, por que o autor dá essa informação? Será que eles estão naquele momento de crise ainda de fé? Não é? Jesus aqui então partilha o pão, ele se aproxima, pega os peixes, pega o pão, tá bom? E nesse momento nós temos a conclusão da perícope. Só que é interessante lembrar que neste momento, na conclusão aqui da perícope, tá? Jesus está repetindo aquilo que foi a sua ação na multiplicação dos pães e do peixe. Tá bom? Esse dado é bastante interessante aqui. É o que Jesus está fazendo. E os discípulos parecem, nesse momento, reconhecer Jesus a partir desse ato. Beleza? Aí vem, então, o versículo 14, não é? Dizendo que esta foi a terceira vez que Jesus ressuscitado apareceu aos seus discípulos. Bom, pessoal, como nós podemos ver, esse texto ele tem bastante desafio para a gente, para fazer uma interpretação de absolutamente tudo que ele quer dizer. Fato é que a gente pode extrair para a nossa vida muitas coisas, mas uma delas eu quero trazer, que é justamente a seguinte: que nós sejamos capazes de reconhecer o Senhor no cotidiano da nossa vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente que espera reconhecer a presença do Senhor somente em eventos extraordinários. Esperam eventos com multidões, com palcos, com luzes, com sons, com pessoas famosas ou assim por diante, e se esquecem que nesse texto e na nossa vida é assim. Jesus se manifestou aos seus discípulos num dia de trabalho, num dia corriqueiro, num dia comum. Então, fique atento para perceber a presença do ressuscitado no seu cotidiano. Deus te abençoe, estamos juntos, até amanhã com o próximo vídeo. Valeu!